coração para escutar a palavra que vai ser pregada por esse adolescente que o Senhor escolheu desde o ventre da sua mãe. E hoje, através da palavra, eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, está aqui o teu filho, Pai. Aleluia, ao qual o Senhor escolheu para trazer uma palavra nessa noite de quarta-feira profética. Que o Senhor, Pai amado, venha usá-lo da maneira a qual ele estudou, orou e buscou, e teve os ensinamentos ali pelos seus pais, pela sua família, pela sua avó. Eu creio que o Senhor, Pai amado, tem uma palavra preparada, e eu creio que essa palavra não vai ser o que eu quero ouvir, não vai ser o que a igreja quer ouvir, mas vai ser o que o Senhor quer que a igreja ouça. Nessa noite, capacita o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Eu saio da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Confesso a vocês que estou um pouco nervoso, mas se Deus falou pra gente fazer, é pra gente fazer, né, irmãos? Irmãos, eu estarei lendo em Atos 11, verso 28. Vou estar lendo, e diz assim: levantando-se um deles, por o nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Só até, irmãos. Irmãos, o nome Ágabo significa cheio de surpresa. Seja Ágabo, cheio de surpresa para Deus. Porque hoje você louva, amanhã você prega uma palavra. Seja cheio de surpresa. Irmãos, este homem Ágabo, ele foi tomado pelo espírito de profecia. Ninguém ungiu a ele, Deus ungiu diretamente a ele. Ele foi tomado pelo espírito de profecia. E esse homem foi profetizar na Antioquia, na Turquia. E ele foi profetizar uma fome muito grande que haveria ao mundo inteiro. Ele foi profetizar 43 anos depois de Jesus Cristo. Mas essa fome foi acontecer em 44, um ano depois de Jesus Cristo. Mas não só foi a ele que Deus mandou para falar para o povo o que aconteceria com a terra. Porque Deus, ele viu que vai acontecer com todos os lugares ia acontecer. Então, não só mandou ele, mas mandou vários outros profetas. Irmãos, abre suas Bíblias em Lucas 10, verso 1, que diz assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Irmãos, podemos ver que aqui, nos 2 capítulos que lemos, todo mundo teve uma missão. Ágabo teve a missão de profetizar. Aqueles profetas teve a missão de profetizar também em outros lugares. Deus está dizendo para você que você está aqui porque você tem uma missão. Deus está dizendo que você não só veio para a igreja só para escutar e ir embora, mas para receber a tua bênção, que você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Uma missão pode ser diferente do outro. Irmãos, a porta da igreja não está fechada, está aberta para todos. Mas tem muita pessoa que fala que é difícil a missão de Deus. Mas não é, irmãos. Mas primeiramente, para saber a missão que a gente precisa fazer, temos que passar por um processo para receber a nossa bênção. Ágabo teve que passar por um processo para ser profeta.
aqueles profetas teve que passar pelo processo para ser um profeta. Você teve que passar pelo processo para chegar até aqui. Ninguém nasceu sabendo quem é Deus, quem é Jesus. Aprendemos com Ele mesmo. Então nós temos que aprender com quem sabe bem melhor que a gente. Irmãos, Ágabo foi um mártir da época. E no capítulo de Atos 11, 29, está dizendo, abre suas Bíblias em Atos 11, 29, diz assim: e os discípulos terminaram mandar, cada um conforme os que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles com feito fizeram, enviando as anciãos por mão de Bernabé e Saulo. Bernabé e Saulo teve uma missão também. Como eles teve uma missão, você tem uma missão. Só tem que descobrir qual é essa missão, irmãos. Cumpra a sua missão na presença de Deus hoje. Porque Deus está dizendo para você hoje que você vai cumprir a sua missão. Amém? Porque uma das missões que você teve, você já cumpriu, que foi chegar até aqui. Irmãos, Ágabo disse àquele povo que haveria uma grande fome. Então a rainha mandou que coletasse trigo para não acontecer essa fome, mas do mesmo jeito aconteceu. Podemos ver que se Deus falou que vai acontecer, é porque vai acontecer. Se Deus falou assim, sua missão está cumprida, é porque está cumprida. Se você tem uma missão, é porque está cumprida. Irmãos, Deus está dizendo, você não saia da minha presença. Deus está dizendo assim, você não saia da minha presença. Você pode ter começado de um jeito que você não esteja vendo, que a sua vida está andando para frente, mas um pouco à frente você viu que começou a acontecer. Deus começou a agir na sua vida. Irmãos, se Deus disse, eu te darei, Ele vai te dar. Se Ele falou, vai acontecer, Ele vai acontecer. Vamos no capítulo de Noé. Quando Deus falou a Noé que haveria uma desvazação da terra. Porque tinha muita violência sobre aquela terra. Então, Noé escutou o Senhor e falou para aquele povo, só que aquele povo achou que ele estava louco. Mas do mesmo jeito aconteceu. Pode ser o que for, mas se Deus falou que vai acontecer, é porque vai acontecer. Na Bíblia diz que montanhas pode passar, mas a minha palavra não passa. Deus está dizendo para você, se você venceu, é porque venceu. Porque o diabo está falando, perdeu. Mas Deus está falando assim, venceu. Aleluias. Irmãos, Ágabo obedeceu. Temos que ser obedientes também. Percebemos que ele obedeceu. O Espírito tomou a ele deixou fluir o Espírito. Deixa fluir o Espírito. Porque Deus falou assim, deixa fluir. Porque você deve estar com medo. Mas Deus está dizendo assim, se você está na presença, você não tem medo. Porque quem está na minha presença confia em mim. Deus está dizendo assim para você, não tenha medos, porque você está na casa dele. Na casa dele só existe glória, só existe bênção. Mas para chegar, tem que fazer a missão, tem que cumprir a missão. Toda a Bíblia, eu creio que todo mundo teve uma missão. Porque todos nós temos, mas tem muita gente que se perdeu neste caminho da missão, porque ainda não aprendeu com a vida, porque ainda não aprendeu quem é o Deus que a gente serve. Então a nossa missão é para mostrar para elas que o nosso Deus é vencedor, que quem está na casa de Deus é vencedor, porque você não sai daqui de mão abanada, você sai aqui com a glória nas suas mãos, na sua bênção, nas suas mãos. Dá um glória se você receber na sua bênção hoje. Se você recebe, dá um glória. A casa pode estar pequena. A casa pode ser pequena. A pessoa pode ser pequena. Mas o meu Deus é grande. Meu Deus, Ele é glorioso. Ele é vitorioso. Deus está dizendo, confias em mim. E faça a tua
missão. Irmãos, eu queria vir fazer uma pergunta a vocês. Queria perguntar, vocês sabem quem é o maior no reino dos céus? E a Bíblia diz em Mateus 18, primeiro, abre suas Bíblias, por favor, em Mateus 18, primeiro, que diz assim: naquela mesma hora, chegando os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Quem Jesus, chamando uma criança, após no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrará no reino do céu. Portanto, aquele que se torna humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Irmãos, Deus está dizendo assim para você: você é pequeno na terra, mas é gigante aos olhos de Deus. Como na Bíblia diz: eu não vejo igual você vê. O mundo pode estar em guerra, pode estar em muita violência, mas não vimos isso, não vemos o pecado que está acontecendo, que a gente está fazendo, irmãos. Mas Deus está dizendo assim para você hoje: abra seus ouvidos, abra os seus olhos e abra a tua boca. Porque Deus está dizendo assim, que você, se você abrir os seus olhos, os seus ouvidos, você receberá a sua bênção. Você não vai sair daqui sem a sua bênção. Quem recebe da glória aí. Quem recebe da glória. Irmãos, então temos que ser igual uma criança. Porque tem criança que até vai à igreja. Sim, está certo. Mas tem muita gente que julga só porque ela é pequena. Só porque ela é um vaso no começo. Mas Deus, ele diz assim, ó: se você está no caminho errado, ele te quebra e te faz novamente. Uma criança está sendo feita nesta noite ainda. Uma criança está sendo um vaso nesta noite. Deus está dizendo assim para você: se converta e vira uma criança. Porque uma criança tem humildade. Irmãos, muitos adultos já viram o pecado, já sabem o que é o pecado, mas o diabo, ele vem para matar, mas Deus vem para guerrear por você. Para quem estava aqui, teve uma congregação, uma consagração que falou assim que Deus peleja por você. Deus está dizendo assim para você nessa noite: eu estou pelejando por você. Irmãos, pode ter acabado o vaso, mas o vaso, ele cresce novamente. Uma árvore morre, pode ser cortada, mas ela cresce novamente. Se Deus falou assim: cresça, vai crescer. Então seja pequeno na terra, mas seja grande nos céus. Se você está querendo ser grande aos olhos de Deus, seja uma criança, seja pequeno. Porque Deus, ele não quer ver o humano, ele não quer que você perceba que as pessoas estão te vendo. Ele quer ver você percebendo que Ele está te vendo. Porque Deus fala assim, porque o humano, ele é o primeiro a te deixar para trás. Mas Deus, ele fala assim para você essa noite: você pode ter largado de mim, você pode ter me esquecido, mas eu não te esqueci, eu estou te olhando, eu estou te vendo, eu estou te glorificando. Deus está dizendo isso, só quer que a gente louva a Ele e faça a nossa missão. Cumpra a sua missão nesta noite. E para isso precisamos ter o primeiro passo, é de agir. Ir para a igreja, louvar. Mesmo que você não saiba louvar, mas Deus, ele não quer ver aquele que saiba louvar. Ele não quer ver a melhor voz, a melhor pregação. Ele quer ver aquele que tem atitude. É como se fosse uma pessoa, sabe cantar bem, sabe pregar bem, mas não tem atitude. Não sabe todos os versículos da Bíblia, mas não sabe pregar. Mas é isso, Deus, ele vai te ensinando. Primeiro, precisamos ter o primeiro passo. Diz pro seu irmão do lado: primeiro precisamos ter o primeiro passo.
Que é agir. Irmãos, você começou pequeno, mas terminou grande. Você começou grande, mas terminou pequeno. O salmista Davi derrubou um Golias só com uma pedra, porque ele tinha fé. Ele deu o primeiro passo, ter a fé, acreditar no Deus que servia. Irmãos, Deus, ele primeiro fala que vai acontecer, porque para quem é sábio, vai saber que vai acontecer mesmo. Mas para aqueles que não dão ouvidos, que não abrem os seus olhos, pode até ouvir, mas não está com a mente aberta, irmãos. Pode até enxergar, mas não vão perceber, irmãos. Deus, ele está dizendo assim para você nesta noite: abre os seus olhos, abre os seus ouvidos. Porque quando você abre os seus ouvidos, você vai ver o Espírito agindo na sua vida. Irmãos, é tão bom quando a gente sente o Espírito de Deus, mas tem muita gente que ainda não conhece. E a nossa missão é fazer com que essa pessoa sinta o Espírito, perceba o Deus que nós serve. Muitas pessoas servem deuses que não agradam a Deus, porque só existe um Deus, que é Ele. Deus está te entregando uma missão nesta noite para você. Deus está dizendo assim para você nesta noite, para você conseguir uma vida. Mesmo que não consiga, mas precisamos ter o primeiro passo, tentar. Precisamos tentar, porque Deus, ele vai ver que você tentou, mas se você não conseguiu, vai te dar vitória. Irmãos, você pode nem saber louvar, mas você chegou aqui na frente, o Espírito já começou a agir. Você já começou a louvar como você nunca tivesse louvado. E quem crê nisso, dá um glória aí. Irmãos, muitas das vezes estamos pensando se é Deus mesmo agindo na nossa vida. Mas quando você olha para uma pessoa, pode estar louvando, pode estar pregando, pode estar dando testemunho, você vai ver que é Deus agindo na tua vida. Muitas das vezes você pode ter ajudado uma pessoa, mas não sabia. Pode ter feito com que uma pessoa vá para a presença e muitas das vezes não enxergamos o que Deus quer mesmo. A nossa missão é diferente uma da outra. Igual Deus amou um diferente do outro, mas com o mesmo amor. Deus, você pode falar, igual a irmã disse, se não me falha a mente, que Deus, ele sempre está te vendo, nunca está te esquecendo. Não é só porque você está na igreja não, irmãos. Tem muitas pessoas lá fora que Deus enxerga todo mundo. E a nossa missão é ajudar a ela perceber que o Deus dela está do lado dela para sempre. Você esqueceu do seu Deus. Você esqueceu do seu Jesus. Você esqueceu de quem te ajudou lá no passado. Mas Deus está dizendo assim para você: perceba isto rápido, porque Jesus está voltando. Irmãos, tem muitas coisas que julgamos, sabe o ditado? Julgamos o livro pela capa. Glória a Deus! Uma Bíblia pode não estar em bom estado, mas tem muitas bênçãos aqui dentro. Muitas coisas que ajudam a gente a estar pregando, a estar louvando, pregando o ministério. E muitas das vezes estamos deixando de lado as coisas de Deus para ficar com as coisas da terra. Irmãos, Deus, ele está dizendo assim para você: essa aqui lá fora não é a tua casa. A tua casa é aqui dentro, cumprindo a tua missão. O profeta Ágabo cumpriu a tua missão. Ele foi até na Antioquia, Turquia, falar que haveria uma grande fome em todo o lugar, todas as cidades, países, o mundo inteiro. E aconteceu de verdade. Se Deus falou para você que você cumpriu sua missão,
você cumpriu a sua missão. Só que se Deus viu que a gente tem capacidade, Ele vai entregar outra missão nas tuas mãos. Deus está dizendo assim para você, que mesmo que você cumpriu, você deu o primeiro passo primeiro. Precisamos dar o primeiro passo para se dar o segundo. Porque a gente não nasce sabendo andar, não sabe nascendo ler, falar, e vamos aprendendo com a vida mesmo. E com a Bíblia e com Deus, irmãos. O Espírito de Deus age em todo mundo, só que tem gente que não percebe. Porque fala, eu não estou louvando bem, eu não estou cantando bem, mas Deus não quer ver se você louva bem, se você canta bem. Ele quer ver se você crê nele, se você adora a Ele. Deus está dizendo assim para você: crê nele, perceba o Espírito na tua vida. Porque muitas pessoas estão tristes porque não vê o Espírito de Deus agindo sobre elas. E é o outro segundo passo, mostrar que o Espírito está nele. Cada um tem uma missão diferente, mas temos que cumprir para o mesmo Deus. O diabo, ele vem para destruir, ele vem para quebrar, ele vem para amaldiçoar. Mas Deus, ele vem para vencer, ele vem para lutar, ele vem para te consolar, ele vem para te ajudar. Porque sem Deus não podemos nada. Porque quem dá a bênção é Ele, mas quem recebe é você. Você abençoa uma pessoa, Deus abençoa ela e você. Porque você pensou no próximo. Você pensou que aquela pessoa podia estar passando por uma necessidade. O Bernabé era um homem de fé, era um homem humilde. Ele confiava no Senhor. Ele vendeu uma fazenda para ajudar umas pessoas que estavam na rua. É isso que Deus quer ver de você, atitude. Nós primeiro precisamos ter atitude. Segundo, o aprendizado. E terceiro, o louvamento, né? Louvar o Senhor. Porque Deus, ele não dá um entendimento só pra gente ficar parado, ouvir, entender a palavra. Ele quer ver você aqui na frente, louvando, glorificando, pregando. Cada um tem uma unção diferente, cada um tem uma bênção diferente, mas é o mesmo Deus que te dá a bênção, a glória. Porque, irmãos, podemos sofrer aqui na terra com algumas coisas, podemos ficar tristes, mas Deus, ele diz, acalma, isso é um aprendizado, para quando chegar aos céus, você louvar o Senhor nos pés deles, lá no céu, na glória. Glória a Deus. Então temos que mostrar para as pessoas quem a gente louva, quem a gente prega. Muitas pessoas falam assim, eu te vi pregando, te vi louvando. Aí a pessoa fala, mas eu não sei louvar, não sei pregar. Aí você fala assim, não é preciso saber louvar para satisfazer ao Senhor. Dê o primeiro passo. Ágabo teve o primeiro passo, teve o segundo passo e teve o terceiro passo. Ele agiu, acreditou e fez. Ágabo foi ungido pelas mãos do Senhor. O espírito de profecia tomou a ele. Nesta noite, acredite, o Espírito está sobre você nesta noite. A sua bênção que você veio fazer aqui na terra pode não ser pregar, não pode ser louvar, mas que você vai vir aqui na frente, você vai vir aqui na frente. Irmãos, a igreja não é feita para a gente só ouvir a palavra, entender e fazê-la, mas para glorificar aquele que nos ajuda, aqueles que lutam, porque muitas das vezes Deus está mandando anjos para lutar com você, por você. Não percebemos, mas abra os seus olhos que você perceberá, abra os seus ouvidos que você perceberá, abra sua mente que você perceberá. Não adianta só abrir meus olhos e não escutar, não adianta eu abrir meus ouvidos e não entender. Deus diz essa noite para você, você não está aqui
por acaso. Você está aqui é para cumprir a tua missão. A missão pode ser diferente, mas que todo mundo que está aqui deu o primeiro passo. Você começou pequeno, mas terminou grande. Você começou grande, mas terminou pequeno. Temos que ser igual uma criança. Aí você será grande aos céus, aos olhos de Deus. Deus está dizendo assim para você: seja uma criança, senão você não vai estar sendo grande aos céus. Porque Deus, Ele quer ver atitude primeiramente. De ser uma criança, podemos até mesmo não conseguir, mas se você tentou pelo menos, se Deus viu que você agiu, você vai ser grande aos céus, aos olhos de Deus. O humano não é preciso ver que você é grande na terra. Você pode passar despercebido em algumas pessoas, mas no céu você está sendo... muitas pessoas estão orando por você, porque você é grande aos céus, aos olhos de Deus. Aleluia, Jesus. É forte, irmão. Ágabo cumpriu a sua missão que Deus mandou. Muitas pessoas não cumprem o que Deus fala, o que Deus faz, porque muitas pessoas acham que Ele só vai te dar coisa pouca. Mas a verdade, se você pedir algo, Ele vai te dar em dobro. Ele vai te dar maior que você pediu. Se você pedir uma bênção, Ele vai te dar melhor. Pode te dar um dom de profecia. Pode te dar o dom de cantar, o dom de louvar, o dom de pregar. Mas Deus, Ele age na vida de cada um de uma forma. Porque várias pessoas têm uma diferença. Todo mundo tem uma diferença. Mas temos que acreditar, ouvir e entender. Glória a Deus, aleluia. Abra os seus olhos, igual eu disse. Novamente, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos e abra a tua mente, que você entenderá o que Deus está falando nesta noite com você. Irmãos, seja Ágabo nesta noite. Cumpre a tua missão. Seja tomado pelo Espírito, abre seu coração, fala: Senhor, o meu coração está aberto para o Senhor, para o teu Espírito entrar. Porque na terra, na igreja, podemos começar sem a bênção, sem o dom, mas no caminho, Deus te dá um dom. Não devemos parar quando Ele dá um dom pra gente, até mesmo quando a gente entra, porque demora o acontecimento, porque Deus, Ele vê que aquilo não pode ser bom para você agora, mas pode ser bom no futuro. Uma pregação que falada aqui ou em algum lugar não pode servir para você naquele dia, mas pode servir algum dia. Por isso que Deus, Ele fala primeiro o que acontecerá, para você ficar bem atento à voz de quem você adora, de quem você acredita, irmãos. Então, irmãos, seja Ágabo hoje. Sai aqui como Ágabo, cumprindo a tua missão. Então, seja um Ágabo na casa do Senhor, lá fora também. Temos que cumprir a missão que Deus dá. Deus está falando assim para você nesta noite: estou te entregando uma missão. Só basta você abrir seus olhos, abrir tua mente e abrir a tua boca para louvar a Ele. Porque ninguém recebe um som de boca calada, né? Ninguém recebe o Espírito com a boca calada, com a boca fechada. Irmãos, então, seja um Ágabo. Aleluia a Deus. E com isso, eu vou finalizando a minha pregação, irmãos. E eu queria vir perguntar se alguém queria aceitar Jesus e reconciliar com Ele. Se você acredita, se você quer dar o primeiro passo, vem aqui na frente
e deu o primeiro passo para caminhar no caminho deles. Porque a gente tem que caminhar no caminho que Jesus caminhou. Temos que ser igual a Jesus, mas não totalmente, né? Não podemos ser totalmente igual a Jesus. Acho que a gente nem consegue, né, irmãos? Porque Jesus era tão bondoso, né? Vem fazendo seus feitos, né? Então, irmãos, se você quer reconciliar, se você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente e dê o primeiro passo. Dê o segundo passo e dê o terceiro, irmãos. Que você verá o que vai acontecer na tua vida quando você dá o primeiro passo. E assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, pode abaixar um pouquinho agora. Glória a Deus, tá vendo aí, né, irmãos? A minha filha Letícia começou também com a idade dele. Ele tem 12, você tem 12? 12 anos, a Letícia começou com 12 anos e hoje é missionária, prega para tudo que é lugar. Então seu filho tem que ser instruído por você. Eu creio que a mãe e o pai instruem o Murilo, por isso que ele é essa bênção. A avó também ali. Então você que quer que seu filho, sua filha seja uma bênção, instrui, meu irmão. E você não vai se arrepender depois. Você não vai precisar ver o seu filho um dia no mundo fazendo tudo de errado para depois vir para os caminhos do Senhor. Instrui e você vai ver o que Deus vai fazer. Eu estava ali, mas eu fico só com meu celularzinho. Eu falei, deixa eu ver quem é esse